Olá, meu querido amigo, minha querida amiga do canal Atalaia de Sião, seja muito bem-vindo de volta. Bom, estamos aí com, se eu não me engano, é o quinto ou sexto vídeo aqui do nosso canal e hoje eu não poderia deixar de gravar um especial de Natal, vamos chamar assim. Algo muito singelo, uma reflexão muito breve, para não deixar passar a oportunidade de no Natal falar daquele que é o principal personagem da festa, né? Jesus Cristo, apesar de muito negligenciado. Talvez o aniversariante mais negligenciado de todos é ele. Eu quero te pedir desculpa, começar te pedindo desculpa, porque é, é data festiva, os vizinhos estão ouvindo música um pouco alto e talvez você esteja ouvindo aí o áudio da música aqui do vizinho aqui no vídeo. Então eu vou te pedir já desculpa por isso, mas eu acredito que esteja baixo, não deve estar atrapalhando para você prestar atenção na mensagem. Eu quero me ater com você e gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu tenho para dizer para você nessa hora. Primeira coisa que eu quero desejar é um feliz Natal para você, para sua família. Meus votos de que você tenha uma noite abençoada de hoje para amanhã, que o dia 25 seja uma data extremamente relevante na tua vida, não só na tua vida, mas também na da sua família, que possa ser um momento de verdadeira reflexão, de introspecção, porque o Natal é isso, né? O Natal ele representa justamente essa possibilidade de nós refletirmos acerca de quem nós somos, o que nós temos feito, para onde nós vamos, enfim. O Natal é uma data que nos proporciona esse tipo de reflexão. Bom, mas eu gostaria de pensar contigo nessa hora a respeito de um texto muito conhecido, você que é cristão, um texto muito conhecido que é o de Isaías 53, versículo 5. Primeiro eu quero começar dizendo o seguinte para você. Olha só, talvez a gente não tenha uma figura histórica tão negligenciada na sua data, na data comemorativa a seu respeito. O Natal, ele não é, na verdade, uma data comemorativa do Papai Noel, ele é uma data comemorativa a respeito de Jesus Cristo. Foi por isso que ele foi instituído. Mas aí os mais críticos vão dizer: ah, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ok, ele realmente não nasceu no dia 25 de dezembro, mas isso não importa. O que importa é o marco que essa data traz, é o símbolo que essa data representa e a reflexão que essa data gera. Independente da data certa em que Jesus nasceu, se ele nasceu em março, se ele nasceu em junho, isso não importa. O que importa é que ao longo da tradição cristã, ao longo da história da cristandade, estabeleceu-se o dia 25 de dezembro para ser o dia em que nós nos recordaríamos do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, pouco importa se de fato Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não, esse não é o cerne da questão. A questão é o símbolo da data, e é por isso que nós devemos considerá-la como uma data extremamente relevante para nós. Jesus Cristo, ele é um marco na história da humanidade, não é à toa que ele divide a história antes e depois dele, de tão importante que ele foi. Mas mais do que um homem, mais do que uma figura histórica, Jesus ele representa exatamente aquilo que Lucas vai trazer, o Evangelho de Lucas vai trazer no capítulo 2, verso 14. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Então, ali no capítulo 2, verso 14, nós vemos o evangelista dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Justamente Jesus, mais do que uma figura histórica, é aquele que possibilita haver paz na terra, de fato uma paz verdadeira, e o nome de Deus sendo glorificado ao mesmo tempo. Tudo isso pelo que ele fez. A obra de Jesus Cristo possibilita isso. Vamos entender um pouquinho a respeito disso? Isaías 53, verso 5 diz o seguinte: ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados de quê? Como assim nos traz a paz? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pois é, desde Adão e Eva, nós experimentamos ali de uma fonte viciada por uma coisa chamada pecado. E desde que o homem pecou, desde que o homem caiu e herda esse pecado geração após geração,
nós nos encontramos doentes. E uma doença que não tem cura, uma doença que é impossível a cura por meio do próprio homem. Você pode pensar agora e rejeitar o que eu estou dizendo, simplesmente porque você pode estar pensando, mas, Rafael, eu não matei ninguém, eu não roubo a ninguém, eu não subtraio, sabe? Eu não me envolvo com corrupção. Ok, você não chegou às vias de fato. Mas se nós formos pensar naquilo que Jesus disse aos fariseus, olha só o que Jesus vai falar com os fariseus. Moisés vos disse, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se algum homem olhar para uma mulher com desejo, esse já está pecando, já está cometendo adultério. O que Jesus está dizendo é que não é somente o campo da prática, mas também o campo do raciocínio, do pensamento. E aí, meu amigo e minha amiga, quando Jesus fala isso, ele está elevando em muito o grau de exigência de perfeição que Deus cobra de todos nós. A gente pode pensar, talvez você tenha dificuldade, assim como eu também tenho dificuldade, de conseguir conceber um Deus completamente santo que não pode ver a impureza diante dele. Deus ele não pode suportar o pecado, a mácula diante dele por conta da santidade dele. Deus é completamente puro. E se você, por exemplo, que nos irritamos, a gente se ira com facilidade quando nós vemos alguma coisa errada acontecer, imagina um Deus completamente santo. Se nós, que somos falhamos demais com ele e com o nosso próximo, já nos iramos, quanto mais ele, quando vê toda a maldade da raça humana. E aí você pensa, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Sim, mas quantas vezes você já pensou que não devia? Quantas vezes você já desejou fazer e só te faltou de repente a oportunidade ou a coragem para chegar lá às vias de fato e completar aquilo que você intentou no teu coração ou que você pensou na sua mente? Então, quando nós vemos a palavra dizendo que ele foi moído pelas nossas iniquidades, é justamente por causa dessa iniquidade que ele foi moído. É justamente por causa disso que Jesus veio a esse mundo. Porque o que era impossível ao homem é possível para Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses que Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Ele viveu entre nós. E ele se entregou naquela cruz, se esvaziando de toda a sua glória, de toda a sua majestade, como o Filho unigênito de Deus, sendo ele o próprio Deus, se esvaziou e se entregou naquela cruz. Então ele faz isso justamente porque para o homem, tão somente o homem, seria impossível conseguir consertar aquilo que estava de errado na relação criatura e criador. Era necessário alguém reconciliar. Jesus ele tem esse papel conciliador. E quando nós olhamos para a palavra do profeta no Antigo Testamento, uma profecia acerca de Jesus que se cumpriu em Cristo 750 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já havia profetizado e registrado essa profecia. Ele vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, justamente porque quem merecia subir aquela cruz não era ele, éramos nós, cada um de nós. Os pecadores, de fato, mereciam a cruz do Calvário. Mereciam morrer perante um Deus santo, justamente porque ele é santo. Não pode haver iniquidade diante dele. Mas, Rafael, e aí? Como é que a gente está de pé aqui agora? Como é que você está aí gravando esse vídeo e eu estou aqui assistindo? Pois é, por uma coisa chamada misericórdia e por outra coisa chamada graça que nós recebemos através de Jesus Cristo. A graça é justamente esse favor imerecido. Nós não merecíamos. Não fizemos nada para merecer esse favor. Deus decidiu, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, e na sua infinita soberania, ele decidiu sofrer o dano e ele decidiu pagar a conta desse dano sofrido. Ele decidiu pagar a conta da humanidade pecadora. E ele faz isso na pessoa do Filho, o Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus ele vem, ele se entrega naquela cruz do Calvário, justamente para nos assegurar a paz. Essa paz aqui que o profeta está dizendo. O castigo que estava sobre ele, a cruz na qual ele foi cravado, aquela cruz nos possibilita vivermos a paz.
essa mesma paz que o Lucas vai trazer no seu evangelho, no capítulo 2, no verso 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. O nome de Deus é assim glorificado, porque a obra é dele, ele faz, ele realiza essa obra, sendo assim, o nome dele é glorificado através de Jesus, e a paz que Jesus veio nos trazer, ela agora pode imperar e reinar entre os homens nessa terra. Mas todos os homens têm direito e têm acesso a essa paz? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando nós vamos para João, capítulo 3, verso 16, nós vemos a Bíblia dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer que, de fato, ele nos possibilita vivermos essa paz. É necessário tomar posse daquilo que Jesus veio inaugurar e veio nos trazer. A graça de Deus manifesta em Cristo Jesus nos possibilita vivermos essa paz, mesmo em meio às maiores dificuldades, mesmo em meio às maiores tempestades dessa vida. Ainda assim, temos paz verdadeira porque nós temos paz com Deus. O maior problema que nós tínhamos foi resolvido em Cristo Jesus. A conta do nosso pecado, que nós deveríamos lidar com ela, recebê-la naquele grande dia, no juízo diante de Deus, essa conta, ela foi entregue no nome de Jesus. É uma figura de linguagem que eu estou usando para facilitar o entendimento. Jesus, ele assume essa conta. Significa que nós não passaremos pelo julgamento? Não. Todo aquele que crê passará pelo julgamento. Mas significa que quando passarmos pelo julgamento, teremos um fiador. E esse fiador é o Filho amado de Deus, aquele que viveu perfeitamente nessa terra. Fez tudo exatamente conforme a vontade do Senhor. E naquele grande dia, quando estivermos diante do Pai e passarmos pelo julgamento, o nosso fiel fiador, ele se levantará por nós, por todos aqueles que creem, e dirá: olha, a conta do Rafael está paga. A conta desse amigo, dessa amiga que está assistindo, está paga. Basta que você creia. É graça, essa é a graça. Alguns vão dizer: a graça que a graça tem. É justamente porque a graça é um favor imerecido. Não fizemos absolutamente nada para merecê-la. Ele fez por amor, por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou de tal maneira, que ele entregou o seu Filho. Ele se entrega, a divindade se entrega no próprio Filho, na figura do Filho. Isso é Natal. Isso é a representação do Natal. Isso, quando nós pensamos em Natal, não tem como separarmos a figura de Jesus do Natal. Embora a gente veja o mundo caminhando para essa separação, colocando outras figuras, outros objetos em lugar de Cristo. Você tem o Papai Noel, você tem o consumismo, você tem os presentes, as boas festas, você tem tudo exceto Cristo. Você tira a principal figura da data em que ela deveria ser comemorada. Jesus é o motivo do Natal, ele é o motivo verdadeiro. Porque quando ele nasceu nessa terra, quando a divindade encarnou naquele menino em Belém, com ele nasceu a nossa esperança, a esperança viva de uma vida eterna na glória, ao lado do Pai. Que você possa refletir nessa mensagem, que essa mensagem possa encontrar morada no teu coração. Se você ainda não conhece a respeito de Jesus e quer conhecer um pouco mais, manda para mim mensagem, você pode responder nesse vídeo. Você pode também mandar mensagem por e-mail, no e-mail que estará na descrição do vídeo, fazer contato conosco. Você pode também visitar no nosso blog, que estará também aí na descrição do vídeo, blog do Atalaia de Sião, ou participar do nosso canal do Telegram, que é onde eu dissemino ali algumas notícias, algumas informações, estudos, artigos. Não deixe de buscar conhecer a Cristo. É importante também que você visite uma igreja séria, próxima a você. Eu mesmo sou pastor de igreja batista, sou um pastor batista, mas além da igreja batista nós temos muitas outras igrejas sérias.
Então, visita uma igreja, procura conhecer mais de Cristo, procura se informar mais a respeito daquele que é o motivo principal dessa data, tá bom? Se você é cristão e está assistindo a esse vídeo e você achou interessante essa mensagem, faça chegar naquele teu amigo que você tem orado por ele, aquela pessoa que você ama e que você deseja que ela conheça mais um pouco a respeito do Senhor, a respeito de Cristo e da sua obra redentora. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dela, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo e eu desejo a todos, do fundo do meu coração, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Que 2020 seja um ano de grandes realizações na sua vida, na sua família, que os seus planos, estando eles de acordo com a vontade de Deus, venham se realizar da forma mais bela possível, para que você possa continuar a se alegrar nele, naquele que é o verdadeiro motivo do Natal, Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida, que você possa ter uma noite abençoada com a tua família, uma festa abençoada. Você que não tem uma família, saiba que Jesus Cristo, ele pode preencher também até mesmo essa necessidade, esse vazio que você talvez sinta nessa data, numa data como a de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja próspero no amor, na graça de Deus e na misericórdia dele, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fica na paz.